Okay, the agreement was to say hi and goodbye to everyone. Just tell everybody your name, please. My name is Sophia. Your name is Sophia, and tell them how old you are. 4. You're 4? Oh, that's really nice. And who's your daddy? I'm her daddy, guys. Okay, that was a deal. Now you said hi, now it's time to say goodbye. Goodbye, everyone. I'm going to the living room. She's going to the living room now, okay? Bye-bye. As vantagens e desvantagens de trabalhar em casa, né? Enfim, essa foi a minha filha que insistiu em dar oi pra todo mundo. Mas agora a gente vai falar sobre o assunto de hoje. Uma coisa que todo mundo sempre traz pra mim. Ah, Tisha, eu quero falar que ele é grego, e tal, não sei o quê. Olha só, você querer falar que nem gringo é uma coisa que eu até entendo, mas você precisa saber de algumas coisas antes. Falar como gringo é basicamente você falar, quote unquote, errado. E para falar errado, você precisa dominar 100% certo. Por que eu tô dizendo isso? Eu tava nessa cidade maravilhosa aqui, Amsterdam, certo? E aí eu tava no lobby do hotel com minha mulher, e a gente foi no bar e tudo, pedimos 2 cervejas em inglês e tal, né? E conversamos lá com o cara lá, né, o barman e tal. E aí depois ele virou as costas, tava fazendo o trabalho dele e nos ouviu falando em português. E aí ele veio pra cá falar com a gente. E ele falou inglês porque Amsterdam é uma cidade extremamente proficiente no inglês. E ele falou, hey, you guys from Brazil? E a gente falou, yeah, you know? Oh, that's very nice. I lived in Brazil. Ele disse que tinha morado no Brasil. E aí, do nada, meu irmão, o cara começou a meter umas paradas assim totalmente sem noção. E aí, maluco, você é bom pra caralho, gostosa, e meio mundo de absurdos que ele havia falado, né? Eu e minha mulher somos pessoas extremamente de boa, mas eu vou dizer pra vocês, foi uma situação extremamente desconfortável em alguns momentos. Se você não entender o que é certo, você vai correr um sério risco de se comportar exatamente igual esse gringo aí tentando falar português. Você vai ser uma pessoa inconveniente e o principal, você vai aprender coisas pontuais totalmente fora de contexto. Tem um ditado que diz o seguinte: você quer fazer o errado? Aprenda a fazer o certo primeiro. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje que falar igual um nativo tem como condição básica falar muito bem o inglês formal. Não, você não aprende uma coisa e depois a outra, você aprende as duas coisas em paralelo. Mas já que a linguagem formal deriva da formal, você vai identificar os padrões da linguagem informal a partir dos padrões da linguagem formal. Sim, mais uma vez, padrões. Enquanto você não entender que a língua é formada de padrões, você vai continuar com subaproveitamento. Então vamos lá? É hora de você aprender a falar como gringo. Bem, uma das coisas que eu esqueci de mencionar na introdução foi o seguinte: essa coisa de falar como gringo é muito vaga, extremamente vaga. Porque de que gringo exatamente você está falando? New Zealander, né? Neozelandês? Irish, irlandês? British, britânico? Canadian, canadense? North American, no caso norte-americano? Falta de direcionamento do que você está pedindo para poder aprender é compreensível sob a sua perspectiva de alguém que está aprendendo. Mas isso não é compreensível e muito menos é uma desculpa para quem está te ensinando isso, tá? Então, assim, o que você precisa entender é que esse lance de falar como gringo é subverter as regras da língua, é adaptá-las à linguagem formal, à linguagem falada, de uma maneira que você possa entender quando utilizar, quando é conveniente utilizar, para não sair falando besteira por aí, né? E principalmente, você entendendo a lógica por trás disso, você não vai ficar se perguntando, meu Deus, o que é que significa e tal. A partir do momento que você entende a lógica por trás da formação desse inglês informal, vai ficar muito mais fácil para você entender sozinho o que é que cada uma dessas coisas significam. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu vou mostrar como é, de uma forma bem visual mesmo, que se formaram essas expressões, essa forma de falar que é própria da linguagem de rua, né? O Street English que chama. As frases são, deixa eu highlight elas aqui. I want to speak English. I'm going to learn English. What are you doing? Do you want to go to school? I'm not trying to help.
What did you do? No caso aqui, a frase que a gente vai começar, a primeira delas é I want to speak English. Eu quero falar... Eu quero falar inglês, né? I want to speak English. Você precisa, primeiro de tudo, entender que no inglês existe uma coisinha chamada linking sound. Sounds não, Pablo. Linking sounds, que são os famosos sons de ligação, certo? Como assim sons de ligação? Eles definitivamente mostram que uma sílaba de um final de uma palavra emenda com o começo da próxima sílaba da palavra seguinte. No caso, aqui, isso está exemplificado através de quê? Da junção daqui, do want e do to. Ok? Esse I want to speak English, na linguagem formal, juntou este fonema aqui do want com o fonema do to, né? Com a preposition to. E no caso de tanto falar I want to speak English, 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 I wanna speak English. Então, essa variação, né, falada, deu origem a uma mudança na própria grafia, certo? E que é a maneira que representa como a maioria dos americanos, né, e a maioria dos falantes de língua inglesa, os chamados anglófonos, emitem este fonema. Isso é principalmente na linguagem formal. Isso é muito difícil você ver esse tipo de grafia que eu vou mostrar aqui agora em textos formais, tá? No entanto, quando se trata da linguagem falada e de você comunicar-se com as pessoas, não precisa você se preocupar muito se vai ser de bom tom você falar da seguinte forma. Ah, teacher, que forma? Presta atenção. Como eu falei, esse T, né, o do final, I want, juntou-se com to. E o resultado desta junção é I wanna speak English. Eita. I wanna speak English. Ou seja, esses dois sons aqui juntaram-se e alterou a própria grafia formal do inglês. Beleza? Olha só, want to virou wanna. I want to speak English, I wanna speak English. Presta atenção, vou falar do jeito normal. I wanna speak English. I wanna speak English. I want to speak English. I wanna speak English. Deu para ver como a linguagem falada afetou a linguagem escrita. E isso aqui, na verdade, acabou se tornando meio que um padrão, certo? E essa convenção aqui de escrever acabou afetando também outras palavras da língua inglesa, que é o que a gente vê aqui no próximo exemplo. I'm going to learn English. Esse ing aqui, primeira coisa, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. O ing, quando se trata da linguagem falada, o inglês ele tem um jeito diferente de pronunciar as palavras do que no português. É óbvio, é uma outra estrutura fonética, tá? No português a gente acentua o final de cada palavra. Como assim? A gente tende a ler a palavra going da seguinte forma: going ou going, a depender da região. No inglês, a última sílaba, via de regra, ela é, como é que eu posso dizer, atenuada, né? Ela é softened. Ela é amaciada. Não ficou legal isso. Mas enfim, ela não é acentuada com tanta força. Na verdade, muitas vezes ela é suprimida. E esse going aqui, você pode inclusive encontrar isso em textos com algum nível de informalidade. O ing ele vem escrito dessa forma aqui. Olha só, o going virou going com o apóstrofo. E o que acontece? Esse G aqui, esse apóstrofo aqui, ele emenda na fala com com a preposition seguinte, que é qual? A to. E essa to vai se ligar a este ing, esse ing, que é o que a gente chama de gerund, mas você não precisa se ligar no nome agora. E
Na Vera mesmo, na hora de falar, a gente fala da seguinte forma: I'm going to learn English. 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 Isso alterou também a grafia dessa contração aqui, ó, do going com o to. Eu vou mudar aqui, né, para que vocês entendam. Aqui. Oh, man. Vou colocar de vermelho. Então, o que acontece? Esse when e o to aqui, eles se juntaram na hora de você efetuar a fala, né? De efetuar a fala, não. De você produzir a sua fala. E o resultado disso é uma alteração de som e de grafia. Como é que fica? I am gonna learn English. Ou seja, este gonna aqui é a contração, né? O resultado, na verdade, da contração do going com um G acentuado, né? O G, um softened G, e, um G ele mais suave. Então, I'm gonna learn English. Lembrando aqui, eu não estou usando nenhum termo técnico, eu estou te mostrando por A mais B como é que as coisas acontecem. Você não precisa saber termos técnicos, né? Para saber, enfim, qual é o nome específico do dia, etc e tal. Porque tem, mas você não precisa saber de nada disso. A gramática, ela precisa ser aplicada ao seu conhecimento. E se você prestar atenção, a gente tem exatamente o mesmo padrão que se repete aqui, ó. Want to, wanna. Eu não falo de, né? Aqui. Esse apóstrofo aqui é uma representação da verbalização do going. Né? Se vocês verem aqui, o going está suprimido. Esse going suprimido, esse in do final, gruda com to. I'm going to learn English. I'm gonna learn English. Segue exatamente o mesmo padrão de linking sound que alterou a grafia, tá? Que acontece? O gonna segue também um pouco do mesmo princípio do que o wanna, tá? Ele não é uma linguagem formal para você usar num texto ou qualquer coisa do gênero, mas você pode falar com as pessoas, sem nenhum tipo de medo de você estar soando de uma forma inapropriada ou qualquer coisa dessa. Ele é uma contração assim extremamente usual da língua inglesa, né? E você pode usar isso sem maior medo, sem maiores medos, né? Sem nenhum problema que vai rolar, tá bom? O próximo é a partir da frase What are you doing? Primeira coisa, se você já saca um pouco de verb to be, né, e de estrutura de frase, ou vem o do na frente da pessoa, no caso eu estou sempre usando o you aqui, ou vem o próprio verb to be na frente do pronoun, do you. Ah, não estou entendendo nada. Pronto, se liga só, para fazer pergunta, via de regra a gente usa ou do ou o verb to be vem na frente. Beleza? Ah, mas eu odeio o verbo to be. Eu não aguento saber do verbo to be, meu Deus do céu. Ah, vou embora. Calma, não vai embora não. A boa notícia aqui é que quando a gente está falando de linguagem falada, o que acontece? O verbo to be, muitas vezes, ele soma. Soma não. Ele some. Beleza? Então você pode formular a frase da seguinte forma. That was not a cool word. What you doing? Beleza? Olha só. Mas qual é o problema aqui? Esse what you doing, ele tem um certo nível maior de informalidade do que o wanna e o gonna aqui, tá? É preciso você ter muito critério com quem você vai falar isso, porque precisa de alguém... Você pode passar a impressão muito errada a seu próprio respeito se você utilizar isso sem muito critério. Eu lembro de uma vez, uma coisa que aconteceu comigo, eu tive uma namorada estrangeira, né? Ela era gringa, americana um tempo atrás, e ela ficava muito... ela achava muito engraçado, porque a palavra thing, eu vou fazer só um parêntese aqui, ela é pronunciado thing, beleza? Ó, thing. Só que eu tinha um vício de linguagem terrível, que eu falava thing, que é uma parada assim, bem tipo de guetão mesmo, sabe? E eu sou um moleque branco
latino, né? Nascido na América do Sul, que estava falando como se fosse, inadvertidamente, eu não sabia, era vício que eu tinha adquirido através de mídias, enfim, séries, filmes e tal. Eu estava usando inadvertidamente uma coisa que para um falante nativo era meio estranho, sabe? Era a mesma coisa da história do gringo lá do começo, que ficou falando, assim, ele falou barbaridades, né? Mas era como se alguém, sei lá, me cumprimentasse da seguinte forma, tipo, e aí, mano, 1000 grau? Ou então, como a gente fala aqui na Bahia, e aí, colé? Né? Ou então, sei lá, ver um gringo falando já é no meio de uma conversa entre pessoas que, enfim, estão usando alguma formalidade. E eu falo isso na pele. Esse lance de falar igual a gringo é uma coisa que veio de uma forma intuitiva pra mim, mas eu já passei algumas vergonhas, porque até eu ter toda plena vivência do que fazer, foi meio complicado, sabe? Então, tô te poupando o trabalho de não ter ninguém tipo olhando pra sua cara e olha lá, ele falou thing, sabe? Inclusive, essa próxima contração aqui tem um pouco disso. O que é que acontece? What are you doing? Vira de uma maneira informal, mas não tão informal assim. Eu considero, eu não me sinto muita vontade de falar what you doing com todo mundo. Eu falo, sei lá, com minha filha, que vocês viram. Eu e minha mulher, a gente fala muito inglês entre si, porque ela trabalhou na escola pan-americana durante muitos anos. Então, falar inglês para ela é o que a gente chama de second nature, né? Ela fala inglês o tempo todo com a nossa, com a madrinha da minha filha, né? A nossa comadre, que é americana. Então, assim, é uma coisa muito presente na nossa vida. E eu falo isso com ela dessa forma, às vezes, direto, né? E não me sinto, às vezes, à vontade de falar com todo mundo. Me dá a impressão, isso aí é uma coisa meio pessoal. Tem muito disso também, né? Como a gente percebe a própria linguagem. Pra mim parece uma coisa meio invasiva, sabe? What you doing? Tipo assim, o que é que você tá fazendo aí? Eu me sinto perguntando essa mesma coisa com essa mesma entonação. E você não vai usar essa mesma entonação para todas as pessoas, entende? Só que o que é pior é essa contração aqui, que é a famosa whatcha doing. Presta atenção. Esse T e esse U aqui, eles também se juntam, ok? E aí o que acontece? Isso se transformou em um neologismo, numa palavra que inventaram, que é watcha, ok? Porque na linguagem informal, o you, ele vira ya. E assim, isso é uma coisa que vem, inclusive, de lá do norte da Europa. Enfim, é um produto do melting pot, que é os Estados Unidos, né? E das diversas culturas que alteraram a linguagem, isso aí. Só que assim, isso é guetão, velho. Não fale isso com quem você não conhece, sabe? Principalmente você na qualidade sul-americano. Fica uma coisa meio ridícula, assim. Não é de bom tom, sabe? What you doing? Tipo, qual foi aí, brother? Por que você tá falando comigo dessa forma? Quem é você pra falar comigo dessa forma, né? Então, você precisa ter muito cuidado. O que eu tô te falando aqui, eu tô te mostrando para que você tenha ciência do que tá rolando quando você se bater com esse tipo de contração, com esse tipo de coisa, né? É um produto da linguagem verbal que virou um neologismo, ou seja, uma palavra que inventaram e afetou a escrita, né? Desculpa, que afetou a escrita e virou um neologismo. Ok? E aqui agora, presta atenção. Qual é a boa notícia? Eu falei que, por regra, né, o do ele vem antes na frente da pessoa, no caso you, ou seria o does se fosse no caso ti, mas enfim. O princípio é o mesmo. Na hora de você fazer uma pergunta. O que acontece? Se você prestou bastante atenção até aqui, você vai ver que esse lance de falar como gringo, como querem te falar, tem muito a ver com contrações, ok? E omissões, ou seja, você contrai umas coisas e você suprime outras do que você está falando. Por quê? Porque a vida é muito mais rápida do que nos livros, do que nas regras gramaticais. E isso afeta, obviamente, a língua. Isso vai acontecer exatamente aqui. Formalmente falando, né? Você precisa do do para poder formar essas estruturas. Isso está no curso no Easy English perfeitamente. Se você está precisando de um curso de inglês, eu recomendo, obviamente, o meu, porque eu levei muito tempo para poder te ensinar essas coisas.
Tem um módulo gratuito aí na descrição, tá certo? Para poder você se inscrever, e ver o que eu tô falando. Entender essas estruturas aqui é essencial para poder você ter acesso a esse tipo de conhecimento de uma maneira fácil, você criar esse tipo de conhecimento, beleza? Eu tô basicamente aqui fazendo uma street grammar, que é a gramática das ruas. Porque é dessa forma que você vai quebrando a língua, aprendendo os padrões e aplicando. Neste caso aqui, o padrão é suprimir quando a gente está falando de linguagem formal. Ou seja, o do não vem na frente da pergunta. E vou fazer a mesma contração aqui com o to aqui em cima. Ou seja, o do you wanna go to school vai perder o do e eu vou contrair o want you to, que vai virar wanna. Olha só, visualmente aqui para vocês perceberem. Então, se de uma maneira formal eu falo do you wanna go to school, do you want to go to school, eu falo de uma maneira formal, you wanna go to school, ok? E agora, este aqui, I'm not trying to help, tem uma coisa super curiosa. O que acontece? Vou ler aqui para vocês. Eu quero apresentar para vocês um carinha chamado am, beleza? Vamos ler o que é essa origem do am. Eu vou ler aqui e vou apresentar para vocês. A definição aqui do dictionary.com é que eu acho mais legal, porque é curta e é simples. Usage note for am. As a substitute for am not, is not, and are not in declarative sentences. Am is more common in uneducated speech than in educated. But it occurs with some frequency in the informal speech of the educated. Presta atenção que eu vou aqui traduzir parte por parte. Como um substituto para am not, né? Is not e are not em sentenças declarativas, am é mais comum em discursos não educados, né? Educado aqui, uneducated no sentido de educação formal, né? Educação de boas maneiras, tá? É de instrução formal mesmo. Do que nos discursos instruídos, ok. Am é mais comum nos discursos não instruídos do que nos discursos instruídos, mas ocorre com alguma frequência no discurso informal dos instruídos, especialmente no sul e nos nos estados do centro-sul. Então, esse am aqui, ele é uma tradução de ele é uma contração de am not. E olha só que interessante, é só a título de curiosidade, eu descobri que antigamente existia a contração amnant, né? Que é a contração de am not, que a gente diz que não existe, mas na verdade existia, só que ela caiu em desuso. E ela foi sofrendo corruptelas até virar am, né? Essa foi uma coisa que eu li no outro site. Então, esse am aqui, ele acabou tendo um substituto, né? Meio que polivalente para o am not, is not e are not. Ou seja, ele é a forma negativa do verb to be, dentre outras coisas. Eu vou falar sobre o am depois, especialmente em um vídeo, tá? Só para ele, porque é um negócio muito rico. Então, o que acontece? I am not vai virar I am. E esse trying to, deixa eu só colocar aqui a contração aqui. Am not, para ficar bem visual para vocês. Botar ele em azul. I am. E o que acontece? Se você está prestando atenção aqui, você já percebeu um outro padrão. Esse trying to help, esse de aqui, esse trying, ele vai colar com o to. Então, como é que vai ficar aqui? I am trying help. Ou seja, a frase I'm not trying to help, em linguagem extremamente informal, vai ficar I ain't trying to help. Assim, não fale isso dessa forma. Eu não aconselho. Você pode fazer o que você quiser, né?
A vida é sua. Eu não falo porque eu acho que fica uma parada meio ridícula. Você, sul-americano que fala inglês como segunda língua, tentar soar como se fosse do gueto. A não ser que você já more há muitos anos nos Estados Unidos, por exemplo, ou sei lá. Isso é basicamente guetão americano, né? Assim, a não ser que você more lá durante muitos anos, que você já não tenha nenhum sotaque, tá? E que você esteja uma pessoa completamente confortável dentro de um contexto lá nativo. Do contrário, não fale assim não. Eu só tô te mostrando para você entender o que é que tá rolando. Porque você pode passar uma vergonha muito grande. E eu não quero isso para você. Por favor, não vai tentar dar uma de, vou dar o gringão aqui. Tá, vou ser o gringo. Não faça isso. Aprenda o certo, entenda o errado e tenha, por amor a todas as coisas deste mundo, bom senso, né? Tá faltando muito bom senso no mundo. Esse negócio de você querer falar igual a gringo é querer dar uma despertão, né? Eu sou esperto, eu sou esperto. E geralmente quando alguém tá querendo ser muito esperto, existe outra pessoa fazendo ele de otário. Não seja essa pessoa, né? Não fique aí. Vai aprender a coisa do jeito certo e entender o errado. Acabei falando demais, mas é o trabalho do teacher. Eu sou professor mesmo, vim de sala de aula, tenho certos hábitos de sala de aula, que é dar umas broncas em aluno de vez em quando. E, na moral, o brasileiro tá precisando de umas broncas para poder ver se para de fazer bobagem, né? E no caso aqui, nós temos a sentence, what did you do? Né? O que é que você fez? Porque aqui ele está no passado. O que é que acontece? Ele vai contrair o T com did. Veja, gente, é um padrão de contrações e supressões, né? Ou seja, de omissões, na verdade, tirar as palavras que se repete. Você, se entendeu o que eu estou falando, se está ligado no que o teacher está falando, você já viu que a contração correta, a forma que se diz é what you do. What did you do? What did you do? What you do? What you do? Certo? E esses são alguns exemplos aqui, tá bom? Esses exemplos aqui, eles englobam uma boa parte já dos padrões de contração de língua que você vai encontrar por aí, principalmente em mídias, coisas que você vai tendo acesso em inglês, tá? É importante você entender como é que esses padrões acontecem. Mas usá-los, isso requer um pouco de bom senso. E o bom senso, ele vem através do quê? Aprender as coisas da maneira correta, ter acesso às coisas da maneira quote unquote, né? Abre aspas, fecha aspas, errada, porque não existe linguagem errada, e aí você vai entendendo quais os contextos. Se você começar aprendendo errado, você não vai aprender nada. Aliás, as pessoas não aprendem nada em inglês no Brasil, infelizmente, sabe? Vamos ser bem realistas aqui, porque se aprendesse mesmo, não tinha 95% de pessoas que se declaram não capazes de formular pensamento em qualquer nível em outra língua, sabe? E os que estão atrás de formular esse pensamento estão comprando um bocado de bobagem aí. Então, não posso fazer nada a não ser tentar mostrar aqui um pouco de conhecimento para você, sei lá, tentar ser uma pessoa melhor aí e atingir seus objetivos. A escolha do que você vai fazer com o que eu estou te dizendo é sua. Eu espero que você faça a escolha correta, né? Então, repassando aqui. I want to speak English. Contraiu o T com o to. Virou I wanna speak English. Lembra dessa palavra aqui, o linking sound. São sons de ligação. I'm going to learn English. O que é que aconteceu? Esse de sumiu. E ele depois, esse going, ele se ligou com o to, né? Ele sumiu na fala, o de, importante falar isso, e virou o quê? O gonna. What are you doing? O que é que aconteceu? O are sumiu, foi para o espaço, e aí você tem o seguinte, what you doing, que virou a seguinte frase, what you doing. Inclusive teve uma música no começo dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, que era Don't you wish your girlfriend was hot like me? Uma coisa dessa, né? Esse don't ya. Esse don't ya é uma contração de don't you. Mas, mais uma vez, não é pra você sair falando como se você fosse do gueto, se você ainda tá aprendendo a falar. Só vai ficar ridículo para a sua cara. Você quer ficar ridículo? Vá lá. Fique à vontade. Be my guest. Certo? No caso aqui, da frase do you want to go to school, o to aconteceu aqui a mesma coisa, e o want to virou wanna, só que, na maioria das vezes, no discurso informal, a gente suprime o do, né?
A gente suprime essas estruturas. E isso já é uma coisa que é mais tranquilo de você fazer, não é, assim, ofensivo, nem você vai ficar parecendo ridículo, não. Mas eu não me sinto muita vontade de falar isso com todo mundo, né? É uma coisa chamada bom senso. Bom senso, a gente ensina os conceitos, a pessoa vai aplicando bom senso à medida em que ela vai aprendendo o que é. Voltei muito o que fazer. No exemplo aqui, I'm not trying to help, eu não estou tentando ajudar, esse am not, ele vira am, que acabou virando depois uma contração para todas as negativas do verb to be. Am not, is not, are not. Vou rolar uma aula só sobre ele, beleza? E I am, o padrão de contração se repetiu, ou seja, o som do D sumiu da grafia e colocou um to, e trying to virou trying. I am trying to help. Mais uma vez. Não fale isso na frente, assim. Aliás, não. Faz o que você quiser, velho. A vida é sua, tá? No caso aqui, a gente tem o último exemplo. What did you do? Esse aqui é tranquilaço, você pode falar. Tem mais ou menos o mesmo princípio, né? Desse aqui, dessa supressão e dessa contração. É um pouco informal, mas não é característico de, enfim, nada, né? Mostra algum domínio, na verdade um bom domínio da língua, se você fizer isso. What did you do? Ele contraiu o T, né? O som do T. What did you do? E ficou escrito desta forma, ok? Basicamente é isso. Essas são algumas regras para você entender discurso informal, tá certo? Mas você precisa, é obrigatório que você entenda a norma formal. Não é ser grammar, tipo assim, grammar nazi, não, ou seja, sei lá, ficar querendo estudar gramática para entender as regras gramaticais, as estruturas, não. Mas você precisa entender de estruturas, como elas formam a língua. Porque, inclusive, se você entende como elas formam a língua, você vai saber exatamente como subverter o uso dessas coisas. E a partir daí, dessa corrupção, né, de você corromper a linguagem formal, que você aprende a se virar na linguagem informal, tá bom? As duas coisas acontecem em paralelo. Você não adianta você ficar ansioso, dizer, vou ter que aprender tudo em inglês formal para depois aprender informal. Não. Muito pelo contrário. Você aprende as duas coisas à medida em que você vai avançando nos seus estudos e tendo contato com as duas, tá bom? Agora, se você escolher aprender essa coisa de, vou aprender como se fosse gringo, você só vai quebrar a sua cara. E é por isso que tá todo mundo quebrando a cara no Brasil, porque 95% das pessoas não falam inglês. Desses 5% que sobraram, apenas 1% é fluente. Oi, tudo bom? Eu tô nesse 1%. E eu sou um ótimo professor. Se você quer ter um ótimo curso, vem pro Easy English, tem um modo gratuito aí para você, tá certo? Enfim, basicamente, that's it for today. É isso aí por hoje. Thank you for watching. Se você gostou, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal, siga-me no Instagram, and I'll see ya.